Fala pessoal, questão 49. Calcule na forma trigonométrica os números. Bom, primeiramente, temos que a forma trigonométrica é P que multiplica o cosseno de θ mais I seno de θ. Então, para a gente saber a forma trigonométrica, a gente precisa calcular o P e o θ. Né? Então, a gente precisa dessas duas informações. Bom, o P nada mais é do que o módulo do número complexo. Né? E o θ a gente consegue calcular relacionando o seno e o cosseno através da parte real, da parte imaginária e do módulo, tá? Então, a gente precisa calcular essas informações. Vamos lá. Primeiramente, o P. Ele é a raiz quadrada, parte real ao quadrado, mais coeficiente imaginário ao quadrado. Teremos, então, raiz de 9 mais 9, que é raiz de 18. Se tu fatorar o 18, né, vai dar por 2, que dá 9, 3 dá 3, 3 dá 1. Então, temos um parzinho de 3 que vai sair da raiz, e o 2, como não tem parzinho, fica na raiz. Bom, então, descobrimos que o P é 3 raiz de 2. Então, nesse caso, o Z, ele vai ser 3 raiz de 2, que vai multiplicar o cosseno de um ângulo que a gente precisa descobrir, mais I vezes o seno de um ângulo que a gente tem que descobrir, né? Vamos calcular esse ângulo, então. Então, o cosseno de θ, ele é x, parte real, sobre o módulo, né? Então, 3 raiz de 2. Cortando 3, vai ficar 1 sobre raiz de 2. Racionalizando, né? Multiplicando por raiz de 2 em cima e embaixo, teremos raiz de 2 sobre 2. Já o seno... Por que eu preciso calcular o seno? Porque por mais que eu saiba que raiz de 2 sobre 2, quem tem esse cosseno, né, é o 45 graus, pode acontecer de ser, na verdade, o 135 graus. Então, eu tenho que saber se vai ser o 45 ou o 135. E para isso eu uso o seno. Nesse caso aqui, né, o seno seria positivo e aqui ele seria negativo. Então, dependendo do sinal aqui, a gente vai descobrir qual que é o ângulo correto, né? Então, o seno é a parte imaginária, que é 3, sobre o P, que é 3 raiz de 2. Novamente, a gente vai ter raiz de 2 sobre 2, né? Porque a gente chegou na mesma conta. E aí, a gente tem que os dois são positivos. Os dois são positivos aqui no primeiro quadrante. Portanto, né? Dessas duas informações aqui, de 1 e do 2, temos que o θ... Aqui vai ficar meio bagunçado porque eu botei aqui a definição, daí ocupou muito espaço. Vai ser 45 graus, né? Que é π quarto, né, sobre 4. Então, π sobre 4 e π sobre 4. Então, a forma trigonométrica do Z é 3 raiz de 2, que multiplica cosseno de π sobre 4, mais I vezes seno de π sobre 4, tá? Seguindo aqui, letra B. Primeiramente, então, a gente vai calcular o P. Vai ficar raiz quadrada de parte real, que é o 5, mais parte imaginária, que é 5 raiz de 3 ao quadrado. Aqui teremos, então, 25 mais 25, né, que é o 5 ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado é raiz de 9, que é 3. Portanto, 25 vezes 3 dá 75. 75 mais 25 dá 100. Primeira multiplicação, né? Então, a raiz de 100 é 10. O nosso P no item B é 10. Agora, vamos lá. Cosseno de alfa. De alfa não, né? De θ. Ele está relacionado com a parte real. Parte real aqui é o 5 sobre o P, que é 10, ou seja, 1 sobre 2. O seno de θ, ele está relacionado com a parte imaginária, só que a nossa parte imaginária aqui, ó, é negativa, é menos 5 raiz de 3. Aqui em cima eu não coloquei, porque como vai elevar a 2, não vai fazer diferença. Esses dois resultados sempre vão ser positivos, né? A menos que a base aqui seja 0. Tá? Mas nunca vai dar um número negativo, então não faria diferença. Já aqui a gente precisa, então, para não esquecer, bota o menos lá em cima também, tá? Aí, dividido pelo 10, né? Ou seja, vai ficar menos raiz de 3 sobre 2. Pensando no ciclo trigonométrico, olha só, a gente tem seno, cosseno. O cosseno é positivo, aonde? Aqui e aqui. O seno, ele tem que ser negativo. Negativo aqui, ó, é positivo, né, nos dois lados, e aqui que vai ser negativo.
Ou seja, a gente quer esse quadrante aqui, né? Porque aqui ele é positivo e aqui ele é negativo. Então, a gente quer um ângulo nesse quadrante. Beleza, vamos lá pensar. Cosseno igual a 1/2. Lá na tabela de ângulos notáveis, quando a gente trabalha a parte de trigonometria, a gente tem que o cosseno de 60, ele é 1/2, tá? Então, aqui os 60 graus, ele está relacionado ao cosseno igual a 1/2. Só que eu não quero 60 graus, eu quero no quarto quadrante. Então, eu vou rebater esse 60 aqui para baixo. O que significa que uma volta completa é 360, né? Eu quero voltar a 60 graus, ou seja, eu quero parar no 300, tá? Então, o θ que a gente está procurando é 300 graus, tá? Aí a gente coloca, então, em radianos. O que eu prefiro pensar é o seguinte: o 300 veio do 60, né? O 60 nada mais é do que π sobre 3. Só que eu quero 300. O 300 é 5 vezes o 60, então fica 5 π sobre 3, tá? Então, a forma trigonométrica desse número vai ser o P, que é 10, que vai multiplicar cosseno do ângulo que a gente encontrou, mais I vezes seno do ângulo que a gente encontrou. Continuando, questão C. Vamos lá. Primeiro, o P, então, vai ser parte real, que é o menos 8 ao quadrado, mais a parte imaginária, que também é o menos 8 ao quadrado, tá? Então, esse aqui vai ficar raiz de 64 mais 64, que vai dar raiz de 128. E se a gente fatorar, isso aqui vai ficar 8 raiz de 2. Tá o mesmo processo lá do primeiro item, né? Divide por números primos, vê quem tem parzinho. Os parzinhos saem se multiplicando, quem não tem parzinho fica dentro da raiz. Se sobrar mais do que um que não tem parzinho, também multiplica. Cosseno, então, do θ vai ser o menos 8 sobre o P, que é 8 sobre raiz de 2. Isso dá menos 1 sobre raiz de 2. Multiplicando por raiz de 2, vai ficar menos raiz de 2 sobre 2. Já o seno do θ vai ser a parte imaginária, que é menos 8 sobre 8 raiz de 2, ou seja, vai dar o mesmo resultado, né? Então, a gente tem que aqui seno, cosseno. Os dois são negativos, né? Então, o cosseno, ele é negativo nesse lado, e o seno, ele só é negativo aqui embaixo, então tá aqui no terceiro quadrante. Raiz de 2 sobre 2, como os dois deram iguais, significa que está relacionado com o ângulo de 45 graus, né? Porque o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, só que a gente quer a versão negativa. Então, 45 graus significa que aqui do 180 a gente vai passar 45 graus, portanto, vai dar 225 graus. Então, o ângulo que a gente está buscando é 225 graus. Novamente, pensando no 45, né, que gerou esse ângulo, é π sobre 4, só que a gente não quer o 45, a gente quer, vamos lá, 4 vezes ele? Não, 5 vezes ele, né? Então, vai ficar 5 vezes π sobre 4. Nossa forma trigonométrica, então, vai ser o P, que é 8 raiz de 2, que vai multiplicar cosseno de 5π sobre 4, mais I, seno de 5π sobre 4. Para resolver essa parte aqui, é interessante dar uma revisada lá no livro de trigonometria, né? Caso ainda não tenha feito, ou não lembre. Essa parte de transformações, né? Tem algumas formulazinhas. Como eu não gosto muito de gravar as fórmulas, eu prefiro pensar nessa coisa de rebater ali no ciclo, tá? Mas aí fica a critério de vocês a melhor forma de resolver, tá? C, D. O P, então, vai ser aqui o X, né? Que é a parte real, é o 11 e a parte imaginária não tem, então é 0, né? Então vai ficar 11 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Aí a gente já sabe que isso aqui vai dar 11, né? Porque vai sobrar só 11 ao quadrado, raiz de 11 ao quadrado é 11. O cosseno aqui vai ser parte real 11 sobre 11, que é 1. E o seno, né? Vai ser o 0, que é o y, sobre 11, que dá 0. Pensando no ciclo, seno, cosseno. O cosseno, para ser 1, ele tem que estar aqui, né? E o seno vai dar 0. Então, é o ângulo de 0 graus, né? Então, o θ aqui que a gente está buscando é 0.
Então, a gente tem que a forma trigonométrica vai ser o P, que é 11, que multiplica cosseno de 0, mais I, seno de 0. E aqui eu já calculei o Z, né, que é o nosso P, para dar uma adiantada. Mas o processo é o mesmo, né? Parte real ao quadrado, parte imaginária ao quadrado, resolvendo vai dar 2. Cosseno, então, de θ vai ser a parte real, que é 0, sobre 2, que dá 0, e a parte do seno vai ser a parte imaginária, que é 2, sobre o P, que dá 2, que é 1. Então, pensando no ciclo trigonométrico, cosseno igual a 0 significa que está ou aqui ou aqui. Só que a gente quer que o seno seja 1. Então, está aqui no 90 graus. Então, o θ é 90 graus, portanto, π sobre 2. Então, a forma trigonométrica vai ser o P, que é 2, que vai multiplicar cosseno de π sobre 2, mais I, seno de π sobre 2. E na F até uma correção, tá? O I elevado a 3, ele é I elevado a 2 vezes I. O I elevado a 2, a gente sempre trabalha ele como menos 1, então vai ficar menos I. Então, esse cara aqui é menos I. Portanto, o X é 0, mas o Y é menos 1, tá? Então, já corrigindo que antes eu deixei ele como 1. Tá? Então, aqui tem um menos, aqui tem um menos. Enfim, todas elas têm um menos, tá? Voltando aqui. Então, menos aqui também. O P vai ser 0 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Isso dá 0 mais 1, que dá 1, que a raiz é 1, né? Aí a gente tem que o cosseno, essa é a parte real, que é 0 sobre 1, que dá 0. E o seno vai ser a parte imaginária, que é menos 1, sobre 1, que dá menos 1. Pensando no ciclo trigonométrico, seno e cosseno. O cosseno, para dar 0, né? Ele tem que estar aqui em cima do eixo do seno, né? Do eixo vertical. Então, ou vai ser o 90 graus, ou vai ser o 270. Como a gente quer negativo, tem que estar aqui embaixo. Então, a gente quer o 270 graus, tá? Ele está relacionado, então, com o ângulo de 90 graus, né? Porque está em cima do eixo. O 90 graus é π sobre 2. Como a gente quer 270, é 3 vezes o 90, né? Então, o θ é 3π sobre 2. Então, a forma trigonométrica vai ser 1, que multiplica cosseno de 3π sobre 2, mais I, que multiplica seno de 3π sobre 2. Seguindo letra G, o P vai ser raiz quadrada de menos raiz de 3 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Isso dá 3 mais 1, que dá a raiz de 4, que é 2. O cosseno do θ vai ser o x, que é menos raiz de 3 sobre o P. E o seno do θ vai ser o y, que é 1 sobre 2. Bom, seno 1 sobre 2 está relacionado com 30 graus. Porém, a gente quer que o cosseno seja negativo, né? Aqui é o seno, aqui é o cosseno. Ou seja, ele precisa estar aqui para baixo. Aliás, vamos ver. Aqui, não. Aqui para baixo não, né? Vamos voltar. Volta, 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 volta. A gente quer o cosseno negativo. O cosseno aqui é positivo. A gente quer ele negativo, ele vai estar aqui para a esquerda. Até porque se a gente botar para baixo, o seno fica negativo também. Então, a gente está buscando seno positivo. Então, é um desses dois. Como o cosseno é negativo, é esse cara aqui, tá? Então, aqui era o 180, a gente vai subir 30 graus, né? Porque está relacionado com 30, é 150 graus. Então, o θ, ele está relacionado com 30, então é π sobre 6 para dar 30. Como a gente quer 150, multiplica por 5. Então, a forma trigonométrica vai ser o 2, que multiplica cosseno de 5π sobre 6, mais I, seno de 5π sobre 6. Seguindo, a gente fez agora a H, né? I. Aliás, a gente fez H não, né? A gente fez a G. Agora vamos para H. A gente tem, então, que o P é menos 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Portanto, vai dar raiz de 2, né? Que é 1 mais 1.
Aqui eu fiz a distributiva, né? Daí ficou 1i, e aqui vai ficar i ao quadrado, que é menos 1. Então, parte real fica menos 1, e o y vai ficar 1, que é desse produto, tá? O cosseno de θ vai ser o p, que é raiz de 2, aliás, esse p não, vai ser o x, que é menos 1 sobre raiz de 2, racionalizando, multiplicando por raiz de 2, dá menos raiz de 2 sobre 2. Já o seno do θ está relacionado com y, sobre raiz de 2, vai dar raiz de 2 sobre 2. Pensando no ciclo trigonométrico, seno igual a raiz de 2 sobre 2 é o do 45 graus, só que a gente quer que o cosseno seja negativo, né? Então, novamente, a gente quer jogar aqui para o segundo quadrante. Ou seja, do 180, eu preciso subir 45 graus, que dá 135 graus. Então, o θ vai ser π sobre 4, que é 45. Como a gente quer 135, multiplica por 3, tá? Então, o z vai ser raiz de 2, que multiplica cosseno de 3π sobre 4, mais i seno de 3π sobre 4. E por último, essa questão foi extensa, de novo eu fiz a distributiva, ficou 2i menos 2i ao quadrado, i ao quadrado é menos 1, então vai ficar 2 mais 2i, tá? Então aqui o p, ele é o 2 ao quadrado mais o 2 ao quadrado, que dá raiz de 8, né, que é 4 mais 4, que vai dar 2 raiz de 2. O cosseno de θ, aqui fatora, né, daí sai um parzinho de 2. Vai ser o x, que é 2 sobre 2 raiz de 2, corta o 2 fora, vai ficar 1 sobre raiz de 2, multiplica por raiz de 2, vai ficar raiz de 2 sobre 2. Já o seno do θ é o mesmo valor, então vai ficar 2 sobre raiz de 2, que também dá raiz de 2 sobre 2. Ou seja, seno raiz de 2 sobre 2 é o de 45, como a gente quer os dois positivos, é realmente o 45 graus, portanto, π sobre 4. Então, a gente tem que a forma trigonométrica vai ser o p, que é 2 raiz de 2, que vai multiplicar cosseno de π sobre 4, mais i seno de π sobre 4. Espero que tenha ajudado vocês e até uma próxima.